Doutor, o Grupo Prerrogativas, o senhor encaminhou bem. Ele fala muito da questão econômica, que tem uma certa razão, inclusive, porque a gente vê que as grandes obras, inclusive em São Paulo, hoje são feitas por empresas internacionais, porque destruíram as nacionais de alguma forma. E a questão da parcialidade, foram decisões parcial. Mas não tem nada, a gente não consegue destacar 1, 2 ou 3 pontos que sejam positivos da Lava Jato. Tudo foi ruim? Não, sem dúvida nenhuma. Eu quero te agradecer, Wilson, pela oportunidade de falar a respeito disso. Veja, nós tínhamos, enfim, à frente da operação, um procurador messiânico. Convido a todos, inclusive, a lerem a matéria que saiu agora na Piauí, que eu li 2 vezes e fiquei perplexo nas 2 vezes. É um absurdo, enfim, o que a gente tem a oportunidade de verificar ali. Para nós, do Grupo Prerrogativas, não é nenhuma surpresa, porque nós sempre denunciamos desde o início uma atuação política com objetivos notadamente eleitorais. De um juiz criminoso, porque agiu de forma parcial, desde o início com objetivos eleitorais. Esses 2 personagens, entre outros, abraçaram uma atividade que eles tanto criminalizaram. Os 2 foram para a política e agora estão sendo expulsos da história pela porta dos fundos. Um teve um mandato cassado e o outro, questão de tempo, por abuso do poder econômico. O ex-juiz Sérgio Moro também terá o mandato cassado. Mas veja, foi importante mostrar ao país que não existe nenhum grau de intocabilidade nos setores empresariais e que todos os cidadãos, homens, mulheres, quando cometem malfeitos, estão sujeitos a ter algum tipo de pena. Nesse aspecto foi muito pedagógico. As empreiteiras, de um modo geral, elas não vão fugir das suas multas. Essa oportunidade que o Supremo está abrindo, e a decisão do Toffoli foi corajosa nesse sentido, quero reconhecer e aplaudir o ministro Dias Toffoli, e também a decisão do ministro André Mendonça de criar uma Câmara de Conciliação, é uma oportunidade singular para ratificar esses acertos e para corrigir os equívocos. Ou seja, não seria uma anulação, mas... Não seria uma anulação. Inocentados. Não foram inocentados. É que, na verdade, veja, quando eu falo em reclassificação de delitos em reenquadramento, eu não estou dizendo, Kobayashi e Felipe, eu não estou dizendo para ninguém, para quem está nos ouvindo, que se trata de apagar, enfim, o que foi relatado como uma borracha, o que seria um revisionismo histórico. Não é disso que se trata. Reclassificar é dizer, esse delito não é corrupção, era caixa 2, é um ilícito eleitoral. Então, cabe nessa caixinha. Tem esse tipo de pena, tem esse tipo de multa. Teve acertos? Teve, um número enorme de acertos. Mas veja, até nas obras da Petrobras ficou verificado que não teve sobrepreço. Nós tínhamos, enfim, uma ação orquestrada entre as construtoras, que do ponto de vista concorrencial é errada, e tem que ser reparada e pedagogicamente punida para que no futuro a gente não tenha situações parecidas. Então teve acertos, não há a menor dúvida. Mas se a gente for fazer o cotejo dos acertos com os erros, honestamente, esses acertos vão ser o que a gente chama no direito de princípio da insignificância ou da bagatela, porque os erros vieram aos montes. Ação criminosa com objetivos políticos e eleitorais. Bom, as pessoas citadas aqui pelo Dr. Marco Aurélio tem espaço, como sempre. A gente sempre... Inclusive, quero convidar, se você me permite, a casa não é minha, mas para fazer um debate com a sua mediação. Opa! Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, eles não têm coragem de debater e vocês são pessoas civilizadas, seria um prazer recebê-los aqui. Opa, o espaço fica aberto como sempre. Essa aqui é a nossa política. Fala, Cássio. Doutor, vou pegar um gancho da sua resposta agora. Você disse que a Lava Jato teve 2 grandes atores, você os citou nominalmente, os 2 foram em direção à política. Seguindo esse caminho, você acha que a Lava Jato foi determinante para o resultado das eleições de 2018? Não fosse a Lava Jato, nós não teríamos a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro? Cássio, muito importante a sua pergunta, eu tenho refletido a respeito disso, e eu costumo dizer que o bolsonarismo é filho legítimo de pai e mãe do lavajatismo, algo com que concorda, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, que recentemente foi a público para dizer basicamente a mesma coisa. Então, a Lava Jato é pai e mãe do bolsonarismo. Criminalizaram um grupo político, elegeram um inimigo público número 1 e abriram espaço para aparecer um salvador da pátria, a antipolítica, um sujeito que nunca trabalhou na vida, que nunca fez absolutamente nada, que enriqueceu na política, ele e seus filhos, que governou infelizmente, de uma forma absolutamente questionável, rebaixando o país à escória do mundo. O Bolsonaro deve muito ao Sérgio Moro e deve muito ao Deltan Dallagnol, não tem a menor dúvida. Foi o lavajatismo que pariu o bolsonarismo. Importantíssima essa pergunta e, honestamente, com toda franqueza, eu acho que nenhum cientista político vai poder dizer o contrário.